Eu não sei se você tem acompanhado as últimas notícias do nosso país, mas na data de ontem aí, o nosso dólar chegou no recorde de toda a história do nosso país, chegando à casa dos R$ 6,20. A nossa inflação está batendo topo histórico. Os nossos juros altos, como nunca. E nesse vídeo eu vou tentar te explicar de forma bem sucinta, de uma forma simples, como o dólar, a inflação e os juros impactam o seu dia a dia. O dia a dia da senhora, do senhor que está indo no mercado, que está comprando é, arroz, feijão, café, carne, e a hora de pagar está percebendo que você está sendo tomado de assalto. E muitas vezes você chega em casa, assiste o Jornal Hoje, assiste o Jornal Nacional, e você escuta muitas vezes o jornalista lá falando das motivações, do porquê que está acontecendo isso, mas você não tem parado para analisar que essas pessoas são pagas para dizer para vocês, para justificar o que elas querem que seja justificado. Elas são pagas para conduzir, para nos conduzir ao pensamento que eles querem que nós tenhamos. Então, nesse vídeo, eu quero abrir sua mente e explicar para você, de uma maneira bem simples, como funciona a nossa economia. Bom, os mercados globais, desde antes de Cristo, eles funcionam à base de dinheiro. Ainda que esse dinheiro possa ser em troca de mercadorias, possa ser em troca de pessoas, possa ser em troca de objetos, mas ainda assim se tem valor. Uma economia bem administrada é aquela economia que ela consegue ganhar mais do que ela gasta. É só você observar dentro da sua casa. O mês que você fecha positivo é o mês que você administrou bem as suas contas. É aquele mês que você ganhou o seu salário, ganhou a sua fonte, ganhou a sua renda, e você gastou menos do que o que você ganhou. Então a sua receita ela está sendo maior do que o seu gasto. Todas as vezes que os governos invertem essa ordem, então eles começam a gastar mais do que arrecadam, gasta-se mais do que arrecada, então o governo começa a ficar negativo. Isso significa que o governo tem dívida. O governo tendo dívida, ele precisa aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação significa aumentar os impostos. Aumentar os impostos significa que você vai começar a pagar mais caro nas coisas. Só que ainda não estamos falando da inflação, estamos falando apenas de impostos. Então, o governo, para poder bancar as regalias do alto funcionalismo público, para poder bancar as emendas dos parlamentares, para poder bancar toda aquela vida de ostentação, né, dos políticos brasileiros. Então, ele precisa aumentar a arrecadação. E isso faz com que a inflação aumente. Tá, essa é uma forma de aumentar o preço das coisas. Qual que é a segunda forma? Bom, os investidores externos de outros países, bancos, empresas, milionários, eles pegam o dinheiro dele, eles falam onde eu vou investir meu dinheiro. Então, eles olham para uma carteira de países e aí eles veem o Brasil. Eles falam, olha, o Brasil é um país seguro. O Brasil é um país onde o governo arrecada mais e gasta menos. O Brasil é um país onde tem uma taxa de juros equilibrada. O Brasil é um país onde a gente pode colocar o nosso dinheiro. Então eles trazem dólar para o nosso país. Eles trazendo dólar para o nosso país, investindo no nosso país, investindo na nossa bolsa, investindo nas nossas empresas, investindo nos nossos fundos de mercado e etc., faz com que haja bastante oferta de dólar, haja muito dinheiro no nosso país. Tendo bastante dinheiro no nosso país, tendo bastante dólar no nosso país, automaticamente abaixa-se o preço. Por quê? É a lei da oferta e procura. Se você tiver uma caneta e 5 pessoas querendo comprar ela, ela vai custar mais caro. Você pode aumentar o preço porque tem 5 pessoas querendo. Agora, se você tiver 5 canetas e apenas uma pessoa querendo comprar, ou 2 pessoas querendo comprar, você vai ser obrigado a diminuir o preço dela. Porque se você não abaixar o preço, a pessoa vai comprar em outro lugar. Ou seja, existe muita mercadoria para pouca pessoa comprando. Abaixa o preço. Existe pouca mercadoria e muita gente querendo comprar. Aumenta o preço. É isso que acontece com o dólar. Bom, tá bom, mas aumentou o dólar está aumentando cada vez mais por causa da escassez do dólar, porque o dinheiro exterior está sendo tirado do nosso país.
o que que isso tem a ver com o preço das coisas? Bom, muitas das coisas que o Brasil importa de outros países é vendido para nós em dólar. O dólar estando mais caro significa que o nosso comprador, que o nosso país ou as pessoas físicas ou jurídicas que compram as mercadorias, como combustíveis, como o próprio petróleo, como produtos manufaturados, comida e etc. Aço, ferro, tudo aquilo que é importado de outros países e é vendido para nós em dólar, automaticamente precisa ser repassado o preço, porque você for comprar em dólar, o dólar está mais alto, automaticamente você vai ficar em déficit se você não cobrar mais caro. Então você aumenta o preço. Aumentando o preço aqui na compra, você precisa revender mais caro. Revendendo mais caro, você vai chegar lá na ponta da linha, na ponta da lança, que é você e eu, automaticamente o produto vai estar mais caro, porque ele encareceu na hora de entrar no Brasil. Isso significa que houve um aumento da inflação. A inflação aumentando, né, ou seja, o preço das coisas aumentando, o Brasil precisa fazer o quê? Ele precisa tentar trazer de volta os investidores. Ele fala, bom, peraí, eles tiraram dinheiro daqui, o dólar aumentou. O dólar aumentando, as coisas importadas ficaram mais caras. As coisas importadas ficando mais caras, automaticamente os revendedores venderam mais caro. As pessoas compraram mais caras. Aumentou a inflação. Aumentando a inflação e as pessoas tendo menos dinheiro para poder comprar as coisas, então o governo fala, bom, então eu preciso tornar novamente o Brasil um país seguro, ou um país rentável, um país que esteja na mira dos investidores, externos e internos também, nacionais e internacionais. Então eles aumentam a taxa de juros. O que significa aumentar a taxa de juros? Significa que o governo fala assim para esses investidores, ó, se vocês trazerem o dinheiro para o Brasil e emprestarem ele para o governo, ou seja, uma forma segura de empréstimo, as taxas estão altas, ou seja, nós vamos pagar um juros altos para vocês. Isso é o que os investidores mais querem, investir na renda fixa. E se vocês quiserem, uma outra vez eu explico exatamente como funciona as taxas, o que é taxa Selic, entre outras, para vocês entenderem melhor. Escreva no comentário se vocês querem que eu faça outros vídeos desmistificando detalhe por detalhe tudo isso. Então, eles precisam tornar o Brasil atrativo, eles aumentam a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros é muito bom para o investidor, é muito bom para quem tem dinheiro. É muito bom, porque você vai lá e empresta o seu dinheiro para o governo de uma forma segura e o governo te paga uma taxa de juros bem alta, ele te paga uma rentabilidade alta. Fazendo isso, porém, acontece que a nossa bolsa ela é desvalorizada, ou seja, as nossas ações das nossas empresas, elas são desvalorizadas. Por quê? Porque as pessoas tiram o dinheiro da bolsa e colocam o dinheiro na renda fixa, porque a renda fixa está pagando mais do que a bolsa, mais do que as ações. Se a taxa de juros está alta e é melhor eu colocar o meu dinheiro no Tesouro Selic, emprestar para o governo me pagar um juros melhor, eu tiro o dinheiro da bolsa, a bolsa começa então a perder valor. Perdendo valor, as empresas começam a perder valor. Percebe como é uma série, uma sucessão de ações que geram outras ações e que geram uma crise? Tá. O governo, então, ele aumenta a taxa de juros. Só que aumentando a taxa de juros, ele faz com que o seu dinheiro fique mais caro também. Então, você vai pegar um empréstimo no banco, a taxa de juros vai estar mais cara. Você vai financiar uma casa, a taxa de juros está mais cara. Você fica devendo no seu cartão de crédito, não consegue pagar a fatura total, a taxa de juros fica mais cara. Você vai financiar um carro, a taxa de juros está mais cara. Você vai pagar mais caro nesses produtos. Aí você fala assim, tá, entendi. Então quer dizer, não tem saída? Tem. A saída é é o governo conseguir equilibrar as contas, é o governo manter uma taxa de juros baixa, tá? É o governo ser atrativo para os outros investidores, só que não de uma forma que vá sacrificar a própria economia. Então nós precisamos ter taxas de juros baixas, nós precisamos ter um dólar baixo, equilibrado, as contas públicas equilibradas, nós precisamos ter uma inflação equilibrada, uma inflação que ela não sobe diariamente nem mensalmente, uma inflação que ela se mantém durante algum tempo. O nosso poder de compra precisa continuar alto para que a gente possa continuar sobrevivendo. Porque é o que muitos de nós estão fazendo, sobrevivendo. Quem tem muito não está preocupado com isso, mas a maioria da população tem pouco. Como que a gente faz para consertar essa situação? O nosso governo precisa abrir o olho. Ele precisa entender que
para garantir os direitos da população, precisa-se de sacrifícios. E, ultimamente, o sacrifício tem vindo apenas para os mais pobres. Tem se sacrificado a classe média, tem se sacrificado aqueles que trabalham, aqueles que pagam impostos, tem se sacrificado aqueles que movimentam a economia do Brasil. Enquanto que aqueles que estão lá em cima, eles nunca se sacrificam. Eles nunca aceitam perder privilégios para que você possa ter uma vida melhor. Eles foram eleitos por nós para nos representar. As pessoas não deveriam ganhar R$ 1 para fazer isso. Mas ainda que ganhassem, deveria ser um valor fixo, pequeno, para eles entenderem o que é a vida no Brasil sobrevivendo com 2, 3 salários mínimos. Eles não sabem o que é isso. Eles recebem dinheiro público, dinheiro seu, dinheiro meu, para estar lá, para nos representar, para receber milhões e milhões em emendas e gastar como eles quiserem. Porque o governo não consegue ou não faz questão de fiscalizar onde esses dinheiros estão sendo gastos. A podridão da nossa política tem deixado claro que o sacrifício vai continuar apenas do nosso lado, a não ser que a população abra os olhos, deixe de assistir a Globo, deixe de assistir Big Brother, deixe de assistir a vida das pessoas, dos outros, deixe de julgar as pessoas, deixe de analisar a vida do próximo e comece a se revoltar, a se mobilizar contra o nosso Estado, contra o nosso governo, clamando para que haja melhoras, cobrando o nosso governo, cobrando quem você votou para que haja melhoras. Porque se não houver melhoras, em breve a gente vai entrar numa crise muito maior. E quem vai sofrer somos nós que somos pobres.